Bom, gente, a gente tem pouco tempo, evidentemente, eu vou tentar fazer uma palestra rápida. Falar sobre filosofia, sobre o tempo que a gente vive, sobre sociedade, aves e taxonomia, tudo junto, é difícil, mas a gente vai tentar essa tarefa. Primeiro eu vou apresentar o Museu Nacional para vocês, para quem não conhece, tá? Sou eu, a gente... Esse é o título da palestra, o Resgate da Filosofia e Nosologia, mas também poderia se chamar um mal-estar da taxonomia. Tá, sim, tá. Pode passar, isso. Opa, volta não, por favor. Bom, esse aqui é o Dante Teixeira, no primeiro slide aqui, lá o Jorge Nassinovic. Eu, quando fui contratado no museu em 2002. Tá bom? São pessoas que fizeram parte do histórico do Museu Nacional e eu vou passar rapidamente, muito menos tempo do que elas mereciam, mas é só para vocês terem noção. Esse aí sou eu, já me introduzindo no cenário ornitológico com 7 anos de idade. Desculpa. E esse aqui do meio sou eu com o copo na mão, no colo da minha mãe. Pode passar. Essa é a Renata, outra curadora da coleção de aves do Museu Nacional, pessoa hoje em dia que está responsável pela coleção do modo geral, por empréstimos, por receber visitantes, por organizar tudo. É a nossa a mão forte do museu hoje em dia. Pode passar. Pode passar. Bom, nossos técnicos, a Alexia, uma verdadeira artista da taxidermia, prepara bichos montados para a exposição. Vocês sabem que o Museu Nacional queimou. Depois do incêndio, a gente precisa remontar, recriar toda uma exposição artística. A Alexia está à frente, ela recebeu um treinamento forte, assim como o Caetano e o Tomás, todos os taxidermistas, receberam um treinamento forte do pessoal da Alemanha que veio aqui para treiná-los, e eles estão recriando toda a exposição de arte do Museu Nacional para a gente ter no futuro aí, não só a exposição, né, claro, a parte científica também, uma exposição boa e representativa do nosso país. Pode passar. A gente tem essa missão histórica de formar a gente, tal, do modo geral a gente forma com taxonomia, mas também formamos em outras áreas. Taxonomia, anatomia e etc. Vai passar. Sistemática. Esse foi um dos meus primeiros trabalhos, a descrição do arranjo franciscano, só para vocês terem noção do tipo de trabalho que a gente faz. Já do Museu Nacional já saíram várias espécies novas de ave, e uma série de trabalhos em taxonomia, filosofia, teoria, história natural, muito campo e biodiversidade. Pode passar. E, claro, uma das nossas atribuições é cuidar da coleção. Não sei quem está inscrito, mas amanhã eu vou receber algumas pessoas lá no departamento para mostrar a coleção. A gente tem pequenas estrelas como a própria caliptura e a asa do rico glauco, os bichos que estão extintos, ou seja, é sempre interessante ver fora a estrutura da coleção como um todo que vale a pena conhecer. Pode passar. Terei enorme prazer em recebê-los. Pode passar. A gente também faz um trabalhinho, claro, com a sociedade, recebendo crianças, recebendo público do modo geral, e os alunos participam ativamente, a gente organiza congressos, etc. Já organizamos junto com o Henrique Rajão congresso aqui no Rio. Pode passar. Isso é um subproduto nosso. Quando o museu queimou, a gente imediatamente percebeu que a questão da centralização das coleções tinha que ser questionada. A gente abriu um museu novo no Ceará, em Pacoti. Foi iniciativa minha e da Renata e do Roberto Atoshi, que é um ornitólogo muito experiente lá do Ceará. E hoje em dia o Marcão, que foi meu aluno de doutorado, Marco Rosariol, está à frente da coleção. É um local imperdível de se visitar, o Museu de História Natural Dias da Rocha, no Ceará, na cidade de Pacoti. Pode passar. Agora a gente fala de filosofia. O que a filosofia tem a ver com o que vocês fazem diariamente olhando o passarinho? É claro que tem a ver, né? Imediatamente você se pergunta aí, é uma espécie de citalopes, são 7, 8 em cada topo de montanha, o que isso nos perturba, o que o nome tem a ver? Quando eu falo um nome científico, esse nome é recombinado, mudado, eu estou errado em falar um nome antigo, então tem uma série de questões pequenas que a filosofia vai resolvendo, até
e cada vez mais na determinação de quantas espécies tem nesse mundo que a gente vive. E, claro, opa, não é o planta não, pode passar. É os filósofos, por favor. Vamos começar com Parmênides e Heráclito, que é uma dicotomia que está presente até hoje, importante para a gente, e que é ilustrada por esse rio. É o famoso rio do Heráclito. Parmênides chegava a Heráclito. Isso é um rio. O Heráclito falava, não, esse rio já foi, agora é outro rio. Pode passar. Isso se dá de todo jeito. O Heráclito insistia que se você colocasse uma banana aqui em cima, agora a banana não seria mais a mesma. Ela teria passado por vários processos e mudado. Né? Agora, isso é absolutamente o uso absoluto da razão. Como é que a gente vai dar o mesmo nome àquela banana que já mudou? Isso é útil? Isso é inútil? De que ponto? Qual é o ponto de corte? Pode passar. Aí veio o cara, né, Aristóteles, que era um filósofo biólogo. Né, o Aristóteles, gente, essa palestra aqui, ela pode ser dada para crianças, para profissionais, e ela já foi dada na Sorbonne, para vocês verem. Ela, como a gente trata uma filosofia que é cheia de dilemas que todo mundo enfrenta, de crianças a adultos, de leigos a cientistas, mas a cientistas muito menos que leigos, a gente fala a mesma coisa com todo mundo e por incrível que pareça, um assunto de ponta, vocês vão perceber. Aristóteles meio que resolveu a questão do Heráclito e do Parmênides dizendo o seguinte: olha, as coisas têm sua essência, aquele rio continua o mesmo, mas existem questões do rio que mudaram. Que questões são essas? É como se eu pegasse, por exemplo, o Gustavo e cortasse um braço do Gustavo. Ele permaneceria o mesmo Gustavo depois disso? Se cortasse o outro braço, se raspasse a cabeça, desculpa, não estou querendo, posso fazer comigo. Né? Se eu cortasse minhas pernas e meus braços, continuaria o Marcos lá. Qual seria o braço cortado seria do Marcos? Ah, não, você amadureceria muito. Né? Então você mudaria. Mas quem amadureceu? Foi o Marcos. Então o Marcos permanece mas ao mesmo tempo ele muda. É o que o Aristóteles chamava de essência e acidente. Acidente é o seu cabelo, é onde você está, seu emprego, seu carro, seu apartamento, sua família, seus filhos. Acidente. Essência é quem está por trás de tudo isso. São vocês. É claro que essa é uma distinção metafísica, não existe de verdade, mas acaba sendo importante no nosso entendimento de taxonomia. Pode passar. Bom, esse sou eu, pescando um peixe quando era garoto. E eu mudei. Quem está presente ainda? Eu estou presente? Né? Pode passar. Bom, aí vem os filósofos contemporâneos que trabalham com a modernidade. No caso, os franceses, os Jans. Né? Esse é o Lyotard e esse é o Baudrillard. Dois caras que são importantes, por incrível que pareça, para a gente pensar a taxonomia. Pode passar. Pode passar. E eles trabalham no que a gente entende como pós-modernidade. O que seria a pós-modernidade? É a percepção de que cada vez, pelo excesso de informação e pela velocidade das coisas, a gente se mantém mais superficial. Como esse seixo que passa por um lago. A gente pode dizer que talvez a tendência do seixo natural fosse afundar. Hoje em dia ele percorre o lago. Vamos transportar isso para a cabeça de uma pessoa. A quantidade de conhecimento que uma pessoa tem pode ser um conhecimento super variado, superficial. A quantidade é a mesma. Ou pode ser um conhecimento pontual e profundo. Quando se para, lê um livro, ou comparando, quando se zapeia ali o Instagram, vídeos rápidos, cada vez mais rápidos, cada vez mais tópicos. Né? Quando se vê passarinho, quando se conhece 5.000 espécies de ave, pela coloração, mas não conhece nenhum estômago de nenhuma ave ou nenhum crânio de nenhuma ave. É a diferença entre uma perspectiva do conhecimento e outra perspectiva. Mas o que isso tem a ver com a gente e com taxonomia? Pode passar. Então, algumas tendências da pós-modernidade, isso é importante saber, dos mesmos caras que estudam, esses franceses que estudam isso, é o seguinte:
da crença no saber seguro. Isso é um processo que veio de 100 anos para cá, que foi primeiramente denunciado pelo Nietzsche. Quando ele falou, Deus está morto. Na verdade, ele queria falar, né? A autoridade está morta, o saber único, as grandes narrativas do mundo. Isso foi substituído por um grupo, por uma multiplicação de pequenas narrativas, que a gente muito vê comuns nas eleições, por exemplo. E como é que a gente vê isso aqui na zoologia? Só para você não achar que eu estou viajando totalmente. Quando você vê, por exemplo, daqui a 20 anos, vai ser natural você chegar nos assassinos, por exemplo, e verem 50 propostas de relação filogenética. 50 universos paralelos, 50 narrativas paralelas, e você ali olhando para elas. Com qual dessas narrativas eu vou me relacionar e por quê? Que referenciais eu vou ter para me prender a uma delas? Rola também, na pós-modernidade, um niilismo. E o que é um niilismo? É a incapacidade de distinguir entre essas narrativas. Então, tanto faz. É um passo depois da multiplicação da narrativa. Um diz uma coisa, outro diz outra oposta. Os dois estão falando a verdade. Eu abro mão. E o niilismo nietzschiano, que é o mais grave, é quando você abraça uma narrativa sem motivo de ser. Isso é muito comum no cristianismo, que era o exemplo específico do Nietzsche. Tá? E é claro que a propaganda se usa disso, né? Se aproveita disso, para nos afastar cada vez mais da realidade. Pode passar. Isso. Bom, a descrição desses filósofos da pós-modernidade é mais ou menos essa. Como é que funciona esse afastamento da realidade? Primeiro, você tem ali na retina, no olho da pessoa, você tem uma cópia. Aquela retina ali é do Leonardo da Vinci. Aí aqui, ele pintando a Gioconda. Ele está pintando num quadro a cópia do que ele viu no olho dele, que já era a cópia da realidade. Aqui embaixo, uma série de pessoas, 90% japoneses e brasileiros, fotografando a Gioconda, já fazendo cópias da cópia, que ela já era uma cópia de outra cópia. E assim você vai, aí chega um ponto que a cópia vira uma coisa mais diferente ainda. A gente vai ver já sobre isso. Esse é o processo de distanciamento. A grande missão dos filósofos e dos cientistas é nos manter o mais próximo possível da realidade, da primeira cópia, da cópia primeira, né? A cópia do cara que olha e vê o bicho. Né? Pode passar. Para a gente não ficar deriva, é como se fosse uma âncora do navio. Se você não tiver uma âncora que seja ciência ou uma filosofia, você... É engraçado que esse processo chama-se, o ápice desse processo chama-se hiperrealidade. Você já deve ter ouvido falar disso, mas talvez não tenha compreendido perfeitamente ainda. A hiperrealidade é quando, na presença de uma cópia muito distante, que já não tem nada do original, e na presença do original, você opta pela cópia. É um salto pulo do gato tardio nesse distanciamento. Pensei que fosse minha neta. Então, a gente... E tem uma menção muito engraçada nisso que nem todo mundo percebe, que eu sou fã do Matrix, da série toda. Amo, né? E uma das primeiras cenas da série, o Neo, que é o protagonista, está no quarto dele, ele é um cara que faz pirataria. Ele recebe alguns convidados. As pessoas batem na porta, knock. Aí ele vai, abre a porta e pega um software que ele pirateou. E esse software está escondido dentro de um livro, cujo título, Simulacra Simulation, é do Jean Baudrillard, esse autor que fala de pós-modernidade. Vai passar. Pode passar. Então, aquilo é um livro, na verdade... O que foi? É um livro totalmente falso. É um livro que tem capa de livro, que tem tudo de livro, tem a cara do livro, tem o título, tem um autor por trás, na verdade, tem outro conteúdo, tem outra essência, e os acidentes são os mesmos dos acidentes de um livro.
É o que fazem com você, com vocês, e comigo também, evidentemente, quando te convencem do que você precisa comprar. Todos os acidentes, acho que essas coisas que nos caracterizam, o dinheiro que eu tenho, o cargo que eu tenho, o meu apartamento, a minha família. Quando te convencem que você tem que ter a saúde, né, os músculos, o fitness, quando te convencem de tudo isso, eu estou te convencendo que você é um acidente. Quando você se convence que você é um acidente e não a sua essência, você está à mercê das flutuações do mercado como um navio sem âncora. O que isso tem a ver com a arte? Vai passar. E aí o processo de realidade de maneira mais simples. Você tem lá uma laranja, você chupa a laranja, acha uma laranja maravilhosa, né? Depois você fala, por que eu não vou fazer um suco de laranja? Aí faça um suco de laranja com 3, 4 laranjas. Mas fala com o nutricionista, não é a mesma coisa de comer a laranja. Aí depois do suco de laranja, vira uma coisa mais simples, vamos botar água, um pouco de açúcar, um pouco de, né? Bom, essa laranja, esse suco de laranja está muito amarelo, vamos transformar ele um pouco mais, né? Mais laranja. E volta só um minutinho. No final de contas, você tem uma crush dali, que é da minha época, não sei se existe ainda. Que é o refrigerante que não tem mais nada de laranja. Mas aí isso aí é só o afastamento normal da realidade, todos nós estamos suscetíveis a isso. Nos convencem pelos acidentes, nos convencem pela cor da laranja, nos convencem pelo nome da laranja, nos convencem pelo gostinho que remete à laranja. Mas não, você está consumindo uma coisa totalmente diferente. A realidade se dá quando você tem na mesa a laranja e a cruz. E você pega a cruz. Né? Ou pior, você dá para o seu filho a fanta laranja. Pode passar. Mas qual o maior inimigo da ilusão, gente? Qual o maior inimigo da ilusão? Pode passar. O fato. Alguém falou a verdade. O fato. O fato é o maior inimigo da ilusão. E eu publiquei um artigo na revista, ou ousei publicar nas revistas onde os meus filósofos prediletos publicam, que é a Filósofa Final da Inglaterra, um artigo que comparava. Eu fiz uma associação entre a abertura do Museu da Manhã, que é um museu de narrativas, nada contra, adoro o Museu da Manhã, e o incêndio do Museu Nacional. Pode voltar um? Onde 15 milhões, eu tenho que engasgar, porque quase chora. Onde 15 milhões de fatos foram queimados. Você tem um Museu de Narrativas, 2016 sendo aberto, 2018, Museu Nacional morre. Ok. Não morreu. Volta um pouquinho, por favor. Aí a gente publicou um trabalho sobre pós-modernidade, justamente mostrando essa migração. Você tem 15 milhões de fatos sendo queimados e 15 milhões de novas narrativas sendo propostas. É só uma curiosidade, veja bem, não há julgamento de valor. A gente não está aqui julgando, né? Eu não faço isso. Não é meu objetivo dizer que é ruim. Agora, é importante a gente carimbar o processo, a gente descrever o processo como ele acontece. Pode passar. E a ciência com isso? Como é que a ciência se relaciona com isso? Durante o século XX, de 1935 a 1969, aproximadamente, até mais, o Karl Popper se dedicou com todas as forças a destruir a importância do fato. Veja bem, ele não pensava assim. Né? Se eu falar para o Karl Popper, se ele tivesse vivo e falasse, você é pós-moderno, ele ia me dar um soco na mesma hora, mesmo mais sendo o alemão rígido que ele era. Só que ele fez parte do processo. Quando você... Isso tudo, a culpa é do quê? É do problema da indução, que é um problema complexo, não vou explicar aqui. Mas o fato é que, se eu olhar para 1 milhão de cisnes brancos, se alguém me falar, encontrei um cisne, eu não posso falar, do ponto de vista racional, que o próximo cisne é branco, que ele pode ser preto. Agora, se eu encontrar um cisne preto, que seja, eu posso falar que é falsa a proposição de que todos os cisnes são brancos. Então, na cabeça do Popper, o falseamento é muito mais importante que o fato em si.
Então a gente tem a substituição em toda a ciência do fato pela hipótese e pelo falseamento. A hipótese que pode ser mais falseada. Qual é a reverberação que isso tem imediatamente na biologia? Pode passar. Vocês sabem do Henry. Eu acabei de falar que o Popper existiu, filósofo da ciência, de 35 a 69 aproximadamente. Quais são as datas das publicações do Willy Henry na biologia, que é a publicação mais influente da biologia? 1935 ou 36, a primeira versão em alemão, 1950, se não me engano, o primeiro artigo, e 69 a tradução para o inglês. Para vocês terem noção como a biologia anda junto. E o que o Henry fez? O Henry é um filósofo da ciência também, é um filósofo da biologia especificamente. Ele pegou e falou assim, gente, veja bem, esse caráter que você estudou profundamente, essa estrutura óssea, essa ontogenia que você viu, esse chifre que esse bicho tem, esse processo absolutamente impossível de ser criado de outra forma, que essa outra espécie desenvolveu, isso não tem importância. O que tem importância é como isso se comporta em termos metodológicos. Houve uma migração cada vez maior do fato para o método científico. Gente, mas eu vejo longe de mim falar mal de ciência, tá? Pelo contrário, é o que eu faço. Mas a gente tem que tomar cuidado com os processos. Tá? Então, as consequências imediatas foi valorização do método, afastamento do fato, fetichismo e alienação. Depois eu vou falar sobre fetichismo e alienação. Como é que funciona assim, em termos de publicação? Tente descrever um osso, um esqueleto, tente descrever uma nidificação, tente descrever um comportamento observado, empírico, em qualquer revista top da biologia. Se você olhar ao longo do tempo, essas revistas top, esses trabalhos saíram das revistas top a partir de 1940, 1950, e foram para as revistas C, D, entendeu? Se você quer escrever história natural, por quê? É empírico, você publica nas piores revistas da biologia. Isso tem toda uma reverberação no nível de impacto, seu status, quantidade de alunos, recursos, tudo que se tem. É só um exemplo, tá? Vai passar. Bom, Popper e Henry, os impactos vão acontecendo. Pode passar que eu vou detalhar cada um desses impactos. Bom, pode voltar, por favor. Volta um. Isso. Já falei da desvalorização do empírico. Quando o empírico desvaloriza, quem se desvaloriza junto? Quem é o primeiro a se desvalorizar? Quem olha? O observador. Então, depois do Popper, você manda um artigo na revista e o cara vai olhar o artigo e falar, olha, método está excelente, discussão está grande demais. Tira da discussão. Né? Onde você está? Onde o autor do artigo está? Né? Está no método ou está na discussão? Né? Onde a parte humana do artigo está? Então, o sujeito vai cada vez mais minguando, assim, junto com o empírico. E o que acontece? O que a gente tem que ter noção aqui, e o que aconteceu também na biologia e na ciência, a filosofia foi sacada da ciência. Também porque a filosofia é humana demais. Então, o que acontece é o seguinte, vamos, em termos práticos, a filosofia, o conhecimento não está nos livros, não está na internet, não está nos artigos científicos. O conhecimento reside na cabeça do sujeito. Porque livros linhas em um livro são só linhas em um livro, não são absolutamente conhecimento. Porque você pode ler e interpretar de várias formas. O conhecimento se forma na nossa cabeça. Nós produzimos o saber, em nós o saber reside. Entretanto, nós somos sacados do processo do modo geral. Nós não somos algo mais alto. Pode passar. Eu vou correr na direção da finalização. Pode passar.
Hiperrealidade é interessante. Só para vocês verem, veja bem, a gente tem produzido artigos que trabalham com essas questões de maneira sutil por enquanto, que a resistência ainda é muito grande, dos colegas aqui no Brasil principalmente. Como é que funciona essa perda de, assim, para acabar, para vocês poderem almoçar, para ser bem explícito? Por que eu falei de tudo isso? Porque os modelos da filosofia servem para a gente entender nossas questões. Né? Os modelos da filosofia servem para a gente entender nossas questões. Como é que funciona exatamente isso? No caso da biologia, as coisas que a gente segue hoje em dia, número de espécies, etc. Funciona da seguinte forma. Falar de maneira bem simples, vai um objetivo, né? Para ser rápido, vai um revisor, um taxonomista, olha os bichos com cuidado, bicho a bicho. Isso é uma história da nossa metodologia, tá? Bicho a bicho determina com todo cuidado, o cara de coleópteros ou de aves, ele determina com todo cuidado quantas espécies, ligadas à genética, ecologia, comportamento, limites específicos, rios, barreiras geográficas, tudo. Biogeografia, parte de relação de populações, monofiletismo ou não. O cara analisa tudo. Chega à conclusão, aqui, nesse grupo, nós temos 300 espécies. Tá? Aqui ele está fazendo a cópia do mundo. Ali. A cópia que ele foi capaz de produzir a partir de um cuidado com o que existia. Como é que são as metodologias de antropologia? Elas pegam por esse substrato, elas chegam lá e falam, dessas 300 espécies, o que elas têm em comum? A distância de 2%, distância genética de 2%. Ou então outra coisa, tem 3 caracteres vocais, tem um caráter vocal. Eles extraem 2 grupos seus caracteres acidentais e não essenciais. E a partir desses caracteres acidentais, eles jogam para todas as demais aves e falam se elas se comportarem assim, elas serão espécies ou serão espécies. As espécies começam a ser definidas a partir dos caracteres acidentais de outras espécies e não a partir dos caracteres essenciais. Isso é uma discussão que dá horas e horas, livros e livros. Eu só endereço, só passo isso para vocês porque elas já sinalizam para as mudanças que a gente vai ter daqui para frente. E que mudanças são essas, etc? Pode passar, por favor. Pode passar. Aí, esses assuntos, estou botando esses assuntos, vocês verem que estão na cabeça das pessoas, tá? Pode passar. Isso é tudo a insatisfação do mercado, de certa forma, com a proliferação. Isso não está nem errado nem certo, mas é um mal-estar que rola. E que mal-estar é esse? A gente não está preparado do ponto de vista filosófico para lidar com essas questões que eu estou falando aqui. Pode passar. Aí a gente dá a nossa opinião, por exemplo. Aqui o pessoal estava criticando a taxonomia por causa da proliferação de narrativas. Só que a proliferação de narrativas é tudo que a gente precisa na verdade. A gente precisa ter uma proliferação de narrativas para que as pessoas sejam capazes individualmente de tomar suas decisões. É assim que funciona o mundo. Né? O mundo não funciona de maneira mais autoritária. Funciona assim. Tem prós e contra todo o processo. Pode passar. Então, foi muito bom você perguntar, porque a gente pode acabar a palestra falando sobre isso, de repente, para o pessoal poder almoçar e tal. O que acontece é o seguinte, você tem revisões científicas sendo feitas, revisões taxonômicas sendo feitas, e você tem espécies que são determinadas a partir dessas revisões. O grau de correlação disso com a realidade é toda uma discussão, tá? Mas são trabalhos científicos, foram feitos metodologias científicas, às vezes melhores, às vezes piores, às vezes que retratam mais a realidade, às vezes menos, de acordo com o afastamento que a própria método tem da realidade. Entretanto, esses trabalhos, por exemplo, não necessariamente são seguidos. Aí você tem grandes handbooks, tipo um handbook, por exemplo, que é uma obra de referência, seguindo uma metodologia muito específica, que é essa metodologia que eu, de certa forma, acabei de escrever como uma metodologia que se preocupa com caracteres acidentais das espécies.
É uma metodologia totalmente aberrante, que não se preocupa com a particularidade, se preocupa só com o método. E é um método equivocado, que eu estou adiantando nesse sentido. Aí, tudo bem, você tem uma proposta. Aí você tem outra proposta, que é determinado outro autor, que faz um catálogo. Aí você tem mais uma proposta, que é uma proposta que o SAC, o Comitê norte-americano lá por exemplo, de árvores neotrópico, da América do Sul, propõe uma listagem essa. Aí você tem uma listagem que o CPRO aprova aqui no Brasil, muito útil para esse ICMBio, né? Para os órgãos ambientais usarem, também para a gente usar eventualmente. Então você tem, no mínimo, seu tempo voou, Marcos. Aí você tem, no mínimo, 6, 7, 8 propostas diferentes, ou seja, narrativas diferentes sobre o mesmo universo. E você tem uma habilidade especial para lidar com essas narrativas. Então, a discussão, na verdade, começa aqui. Né? E esse processo de afastamento da realidade está presente em todos os níveis que você possa imaginar, até nos comitês. Por exemplo, você lembra da Fantalaranja, né? O que é um comitê científico? O comitê científico que vai te dar uma proposta de nomenclatural, ele tem o que científico? Ele tem cientistas, que é um acidente. Porque o que caracteriza a ciência, na verdade, é o método. Ele tem um método científico, não necessariamente. Entendeu? Então, aí você já percebe o processo de verdade. O que eu estou falando, essencialmente, é que hoje você pode analisar a descoberta científica da nossa área da seguinte forma. Você tem um conceito de espécie, que frequentemente não representa o que vocês consideram ser espécie, que se distancia do que a gente espera no entendimento. Você tem metodologias que se distanciam da teoria e da filosofia. Você tem, depois dessa teoria, dessas revisões sistemáticas publicadas, que são que a gente tem mais próximo da ciência, uma série de filtros que vão pulverizar o que você publica em várias narrativas diferentes. E com esse processo a gente vai ter que lidar daqui para frente. Agora, eu concordo que falar sobre isso em 20, 30 minutos não é uma tarefa, ainda mais muito viável. Eu peço perdão por isso. Mas só para vocês terem noção de por onde a gente está indo em termos de pensamento. O que a gente faz com isso? O que a gente faz com esse mundo onde as metodologias cada vez avançam mais, cada vez mais você vai ter pontos de distribuição, por exemplo, os bichos grandes estão todos separados há 13 mil anos. A gente vai, todos diferentes do ponto de vista genético, todos criando estrutura lá. Você vai descrever todas aquelas espécies. A gente cada vez mais tem que se relacionar com essa realidade. E por quê? A gente tem que se relacionar com ela? Porque isso vai aumentar. E se a gente não se relacionar com elas imediatamente, daqui a pouco você não está chamando da Cornopófila grande, ou a Perigana de outro nome. E por quê? Né? Aí, assim, não só vai acontecer isso, como você vai ter que, eventualmente, ter um treinamento para se relacionar com esse fato. Né? Assim, como é que eu vou chamar? Hoje em dia eu até brinco que, originariamente, eu falava assim, não, nome científico é muito melhor do que nome popular. Né? Por quê? Porque é menos variável. Hoje em dia, a gente tem que repensar isso aí. Né? O que a gente quer quando a gente dá um nome para um bicho? Né? O que está por trás disso? E como é que a gente cria consensos na sociedade sobre isso? Né? São duas grandes questões que a gente vai se debater. Pode passar, por favor. Agora, a filosofia se espalha para todas as partes. Né? Pode passar. Pode passar. Isso aqui, só para... Volta um pouquinho. O nosso último artigo a gente fez essa pergunta, né? Será que um operacionalismo gera unidades operacionais? Será que quando você encontra um atalho em termos de biologia para você falar, não, resolvi por 200 espécies desse gênero? Será que essas 200 espécies são espécies mesmo? Ou o operacionalismo serviu só para você publicar seu artigo? Pode passar. Pode passar. Pode passar, né? Aí pode passar. Pode ir até o último slide. Eu deixo claro que não são mais notícias, são só 2 notícias. A gente tem que se relacionar com a ciência. Eu não falei sobre alienação. Fetichismo é fácil, o método é o nosso fetiche. A beleza do método é o fetiche, né? A revista é o fetiche.
Alienação é o quê? Quando você cria uma coisa e você está fora da coisa daqui a pouco. Então, por exemplo, as revistas têm vida própria. As revistas originariamente foram criadas por nós para publicar nossa ciência. Né? Aí daqui a pouco você está pedindo, pelo amor de Deus, para publicar seu artigo. Tira essa discussão. Aí daqui a pouco você fala, não, veja bem, esse artigo é legal. Fala, não, esse artigo não interessa para a gente. Você paga e publica o que interessa a nós, né? A revista. Aí a gente modifica. O sentido de Marx, né? Karl Marx, deu a alienação, justamente esse. Você pega um bolo de argila, você joga ali, aí daqui a pouco você muda aquele bolo de argila, você transforma num bonequinho, você faz um bigodinho, você vira um Buda, Eu sei que daqui a pouco aquele bolo de argila, você está ajoelhado, venerando aquele bolo de argila e falando que ele criou você. Né? É mais ou menos isso. Hoje em dia a gente paga para as revistas nos construírem. A gente está sendo criado, os acadêmicos estão sendo criados pelo mercado editorial. Então é o processo máximo de alienação, você deixa de ser quem é. Aí você vê na academia, nos alunos de iniciação científica, mestrado, uma depressão que atinge 40%, 50% dos alunos. Por quê? Porque eles não estudam mais passarinho. Perguntas. A gente vai almoçar. Eu quero só dar um informe antes do Marcos terminar. A gente fez uma parceria com um restaurante português que tem aqui em frente. Então a gente tem R$ 55 a refeição de contrafilé ou frango com uma bebida. Tá? É só uma opção rápida de quem quer agilizar o processo. Isso não é uma excelente pergunta, assim. Na verdade, isso vai, de certa forma, ao cerne da questão. A taxonomia não tem limite, nada em ciência tem limite, né? A gente vai ao fundo do poço, digamos assim, e quando chegar lá vai ter um alçapão. Então a gente vai trabalhar infinitamente enquanto houver interesse da sociedade e tal. No meu caso particular, como você viu, o interesse por isso está reduzido. A gente está saindo migrando das revistas A para a revista C, né? B. Só que o conceito básico por trás de ciência, e isso é a vantagem, é o conceito de liberdade. Né? Não existe uma divisão entre cientistas, para começar, não existe uma divisão entre cientistas e não cientistas. Né? Existe uma divisão entre aquele que faz algo e o resto do mundo. O Guto, por exemplo, pode publicar, você pode publicar o que você quiser, do jeito que você quiser. Eventualmente você não vai conseguir publicar numa revista X, mas aquilo vai... mas vamos dizer que eu seja um cientista que estou publicando sobre o grupo e você deu essa contribuição. Eu, como cientista, vou deixar de usar a sua contribuição por não estar? Não, né? Absolutamente, né? Eu vou usar a sua contribuição na medida que ela for interessante para mim. Então, na verdade, esse é um dilema, ou seja, até onde vai... Mas também não é um dilema. Por que não é um dilema? Porque isso não importa para quem não se importa com isso. Entendeu? Sim. Porque o conhecimento é livre, você vai continuar produzindo saber. Agora, o que acontece com essa proliferação de narrativas? A ciência se transforma numa espécie de embate narrativas e cuja sociedade tem uma super importância e tal, e frequentemente não vai ser a melhor narrativa que vai ser selecionada. Mas isso não importa absolutamente. O que importa é você, como cidadão, como cientista, ser capaz de chegar no mundo que está publicado e se relacionar com aquele mundo, entendeu? Na medida que a ciência se dá, como eu falei, individualmente. Então, por exemplo, pode haver 5 comitês diferentes deliberando sobre as espécies que existem. Você vai usar aquilo que te couber, aquilo que te interessar.
Aí, na hora de ser compreendido por entidade, você vai usar o tal comitê que a entidade usa. Mas você, para fazer a sua ciência, não precisa. Não sei se você está entendendo perfeitamente. Né? Você tem que acolher, sendo um cara inteligente, acolher aquela publicação que mais interessa para você. Do ponto de vista, né, de acordo com o seu discernimento. Né? Sim, eu mostrei alguns artigos que falam disso aí. Não, sim, existe uma resistência, né? Assim, é uma resistência. Eu falei de mal-estar, inclusive, porque tem um mal-estar. Essa palestra aqui, na verdade, é uma coisa muito maior. Né? Existe um mal-estar da civilização, que foi do Freud. Existe um mal-estar da pós-modernidade, que foi do Bauman. E existe um mal-estar que a gente sente quando a gente olha essa evolução da ciência. E que mal-estar é esse? Se relaciona a esse niilismo, essa impressão de que, estou perdido, né? Não sei mais como me relacionar com isso. Só que o niilismo é uma armadilha que te faz, eventualmente, optar por agarrar a solução mais simples que te aparece pela frente. Não é a que todo mundo faz, é a que é mais interessante por causa disso. Então, a ciência, ela tem um obstáculo grande pela frente, que vem dos próprios cientistas que não entendem esse processo, para começar. Né? Se isso que eu estou falando é altamente rejeitado dentro do meu ciclo. Ninguém quer saber disso. Né? O pessoal quer saber de usar o método de publicar. Então, a própria ciência oferece um obstáculo para ela. Mas, de modo geral, a ciência tende a ficar cada vez mais complexa e tende a oferecer soluções cada vez mais interessantes e possibilidades interessantes para cada uma das questões. Só que aquele cara que trabalha, o divulgador científico, o cara que faz difusão científica, aquele cientista que se dá ao trabalho de se comunicar com a sociedade, aquele cara vai ser cada vez mais importante. Porque aquele cara vai ser responsável por conectar apropriadamente o cidadão com o universo científico que não tem o que fazer. Ele vai cada vez propor mais soluções, cada vez propor mais narrativas, cada vez se aprofundar mais nas questões. Agora, até que ponto eu quero ir como cidadão? Aí eu vou entender esse processo por via do divulgador de ciência e vou falar, não, para mim interessa até aqui. Vou dar um exemplo simples. E problemático que eu dou durante as palestras, agora que todo mundo já sabe, eu posso dar. Não, é porque é complicado. Para mim, Citalopos, e eu já publiquei bastante Citalopos, cansei, né? Parei. Já publicaram sobre os nossos trabalhos Citalopos. Um grupo de avaliadores externos da herpetologia publicou sobre o problema de Citalopos. Para mim, Citalopos, Pachecói, Diamantinenses e Petrófilos, para começar, são sinônimos, são uma espécie só. E são, na minha opinião, sinônimos de Spelunker, porque eu fui o único brasileiro chato que foi a São Petersburgo ver o tipo de Spelunker. Né? Mas hoje em dia nada disso é considerado. E por quê? Porque existe uma tendência, e é normal, essa tendência à multiplicação das espécies. Eu não vou criticar, existe uma tendência. Eu acho que tinha que parar ali, para ali. Mas também não vou defender esse ponto desesperadamente. Para mim, né, pode botar 5 chances? Pode. Mas, né, daqui a pouco vai ter 7, 8, 9. E onde é que vai parar isso? Vai parar no ponto de bom senso da própria sociedade. Né? Agora, isso não impede que algum cientista publique dividindo os Citalopos, né, desse grupo cinza claro, em 15, 20 espécies diferentes. Porque tem base para isso. Não base teórica, veja bem. Porque o limite não é teórico, né? O limite é consensual.
existe uma base genética para você achar que são diferentes e têm estrutura, todas aquelas populações estão no alto de montanha. Mas onde vai parar isso depende da nossa conversa filosófica. Agora, se a gente não conversar filosoficamente, aí a gente vai ter um problema. Porque o universo descrito como representação, primeiro, vai se distanciar da realidade. Segundo, não vai corresponder ao que nós desejamos como representação. Porque o que a gente faz é a representação do mundo. Entendeu? Assim, o nome das espécies, isso é o quê? É a representação do mundo, é uma demanda nossa, é uma demanda natural. Até um papagaio faz taxonomia. Porque quando ele vê um gavião, ele quer distinguir o gavião do carcará, quer distinguir do urubu, do caçador, ele quer saber, né, quem está voando ali. Então ele faz taxonomia. Qual é o objetivo do papagaio? Se proteger. Qual é o nosso objetivo? A demandar do mundo uma representação. Agora, se essa representação não corresponder ao que nós desejamos, aí vai gerar um mal-estar. Não para o cientista. Não para o cientista. O consenso para o cientista, o que é desejável para o cientista é a multiplicação, essa multiplicação narrativa, para que você possa escolher exatamente que tipo de espécie você quer. Então, quanto mais... Agora, para a sociedade, aí sim, você tem que estabelecer uma conversa para saber que tipo de espécies a gente deseja. Né? A gente quer a espécie filogenética? É isso que a gente quer conservar? A gente quer conservar todos os filhos, todas as linhagens? A gente quer a espécie ecológica? A gente quer a espécie morfológica? Você quer conservar todas aquelas características que estão presentes? Você quer espécies genéticas? Você quer validar todas as espécies genéticas porque são diferentes do ponto de estrutura genética? A gente está com a questão dessa formicidade, a gente está fazendo doutorado. Aí está estudando, aí o pessoal viu que formiga litoral tem estrutura em relação à serrana, né? Só que o que acontece é as ilhas próximas, ali de Cabo Frio, tem 2 ilhas que têm populações de formicida lá. E as populações já estão estruturadas de genética. Aí você vai descrever a espécie para uma ilha, você tem certeza que vai descrever? Então, esses são dilemas que você trata dentro. E essa decisão passa, evidentemente, pelo entendimento do que a sociedade deseja em termos de espécie. O que a sociedade quer? Eu quero chamar esse bicho de formigueiro do litoral. Você quer chamar os bichos daí? Sim. Porque isso varia muito. Até essa decisão de qual é o filtro ideal, né, qual é a referência ideal do ponto de vista social, a gente tem que ter no final de contas. Porque a gente sabe, eu digo para vocês assim, espécies não existem, espécies são na nossa cabeça. Né? Nós definimos elas. Espécie é a gente olhando para o mundo e representando eles para nós mesmos. Né? Cada um com seu objetivo particular, pessoal, né? A sociedade como um todo com outro objetivo, que é tipo consensual, né? O cara que vai com a ecologia de uma forma, o cara trabalha com a evolução de outra forma, né? E daí por diante. Então, acho que o mais importante é você informar sobre essas perspectivas todas, para que as pessoas sejam capazes de entender. Primeiro, quando o cara fala assim, 50% das espécies do mundo não foi descrita ainda. Você está falando do quê? Está falando do quê, cara? Da espécie biológica, a espécie filogenética, a espécie filogenética qual dos conceitos. Então, o cientista não pode ter um descomprometimento tão grande do fato. Entendeu? Antes de encerrar, provavelmente o pessoal precisa ir comer mais. Primeiro, queria agradecer, deixar uma lembrança para você. Obrigado, excelentes colocações. E essa conversa pode continuar, só ia liberar o pessoal da técnica para poder almoçar e tal.
Porque não,